Recentemente eu ouvi uma frase que dizia, abre aspas, vai ser difícil de qualquer jeito, então saiba escolher o seu difícil. Bom, se você não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu queria trazer uma reflexão interessante sobre essa frase, que é algo que, se nós soubermos entender e aplicar isso no nosso dia a dia, a gente pode extrair muitas coisas boas desse ensinamento. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pega para analisar essa frase traz para a gente que, independentemente do cenário que a gente esteja vivendo, experienciando e, enfim, de alguma forma estamos inseridos nele, esses processos eles tendem a ter sim suas dificuldades e principalmente quando essas dificuldades elas envolvem processos de mudanças. Eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal sobre essa relação do quão difícil é a mudança para nós seres humanos, justamente porque a gente lida ali com medos que muitas vezes são primitivos, né? O medo do desconhecido, e também a gente demanda muita energia para poder sair da nossa zona de conforto / acomodação, e tudo isso faz com que esse processo de mudança ele seja algo que custe muito para nós, né? Energeticamente e até emocionalmente falando, né? E aí, eu acho que um dos pontos mais essenciais quando a gente está pensando em mudar alguma coisa na nossa vida, seja em quesito de hábito, seja em quesito de comportamentos, ou até mesmo em mudanças no cunho pessoal, né? Então a gente está tentando se tornar uma pessoa, por exemplo, mais calma, mais paciente, mais empática. Todos esses processos, quando a gente pensa nisso, eles são basicamente processos que lidam com episódios de mudanças, né? Algumas mudanças são mais bruscas e mais repentinas, e algumas são mudanças que a gente vai simplesmente criando certos ajustes nos nossos mecanismos e ajustes também nos nossos comportamentos durante o dia a dia. E aí, eu acho que é onde entra o mais essencial e o mais potencialmente importante aqui dessa frase e desse vídeo, né? Que é justamente a gente entender que a dificuldade ela é um processo natural quando a gente está pensando nesse sentido de mudança ou inserção de novos hábitos, novos comportamentos. Agora, o que é interessante dessa frase não é simplesmente apresentar a dificuldade como sendo algo que já é presente, né? Porque isso a gente consegue perceber, mesmo que a gente talvez não pare para pensar, né? Mas a gente percebe que ao longo do tempo, quando a gente tenta mudar alguma coisa, começar algo novo, partir rumo a alguma descoberta, por exemplo, a gente consegue perceber que existem dificuldades, que existem espécies de resistências, né? Em que a gente precisa estar constantemente vencendo essas dificuldades, esses obstáculos para conseguir avançar o próximo passo. E aí o interessante é que quando a gente entende que a dificuldade ela vai estar presente independentemente do cenário, a gente pode sim fazer esse exercício mental e existencial de tentar então escolher aquilo que vão ser as dificuldades que nós estamos dispostos a enfrentar. E isso é muito interessante porque existe um certo boicote, né, da mente humana, que é de imaginar que as dificuldades só estão presentes naquilo que a gente está fazendo, naquele cenário que a gente está vivendo, até porque é o único cenário que necessariamente a gente conhece, né? Então, se a gente está vivendo esse momento, ele é o único que a gente conhece, os outros são imaginários, e a gente tende a imaginar que os outros caminhos seriam mais fáceis. Mas isso é basicamente um fenômeno da mente humana que não necessariamente corresponde à realidade, né? Existem alguns paralelos interessantes, né? Tipo aquela questão de você estar num engarrafamento na estrada e você tem a impressão de que sempre a faixa do lado, a faixa que não é a sua, está andando mais do que você, né? São percepções que levam em consideração a nossa experiência que está sendo difícil, está sendo lenta, e aí a gente tende a imaginar que outros cenários seriam mais favoráveis, tá? Mas não necessariamente. O que a gente consegue perceber como sendo talvez uma verdade nesse sentido é que, independente do caminho que você esteja, dificuldades vão existir. É claro que essas dificuldades elas tendem a ser diferentes porque cada processo contém as suas particularidades, as suas singularidades, e aí que entra a parte mais sensacional de toda essa reflexão, que é então a gente escolher quais dificuldades a gente quer enfrentar. E essa escolha, eu acho que é interessante a gente pensar na ideia de onde a gente quer chegar e aquilo que a gente quer atingir. Porque quando a gente fala sobre aquela ideia, né,
de manter-se constantemente motivado, a gente já tem hoje muitos estudos que levam a gente até uma ideia de que é muito difícil que a gente consiga se manter constantemente motivado só pelo aquele motivo inicial. E aí entram aquelas questões de criação de hábito, de disciplina, que a gente muito tem ouvido falar ultimamente, né? E que tem algo interessante nisso tudo, que é sobre a relação de entender o processo e se apaixonar então pelo processo. Né? E aí é claro que assim, se apaixonar é uma espécie de hipérbole, né? Porque se apaixonar é um pouco difícil quando você está fazendo algo que você está constantemente se esforçando para vencer dificuldades, é algo que não necessariamente vai ser legal, prazeroso, né? Mas que você tem um propósito maior lá na frente, a longo prazo, enfim. Como é, por exemplo, quando você decide melhorar sua alimentação, começar a fazer exercício físico, estudar para alguma prova, para algum concurso que seja. Esses processos eles não são necessariamente prazerosos, né? A gente muitas vezes gostaria sim de estar fazendo outras coisas, né? Enfim, fazendo um esporte, saindo com os amigos, vendo uma série, um filme interessante. Então, nesse sentido, esses processos eles envolvem sacrifício, envolvem vencer dificuldades, mas eles têm por trás dele algo que é realmente o propósito. Um propósito maior de melhorar sua qualidade de vida, de se especializar, de melhorar sua saúde, independentemente de qual seja, existe uma razão e um motivo pelo qual a gente decide, então, fazer reajustes na nossa vida, no nosso cotidiano e na forma como nós experienciamos essa vida. E aí, durante esses processos, sempre não, né? Mas é muito provável que surjam, então, esses questionamentos a respeito dessas dificuldades, né? De a gente realmente se sentir muitas vezes desanimado ou pensar de alguma forma que outros caminhos seriam mais fáceis. E aí talvez seja interessante vir e lembrar justamente desse ensinamento, de que outros cenários eles conteriam outras dificuldades e que escolher aquilo que é difícil para a nossa vida talvez não seja como muitos gurus utilizam isso, né, no sentido mais motivacional raso, mas existe sim algo que pode ser extraído de muito interessante, até mesmo no sentido mais profundo, né, com outras camadas e mais filosófico, que é justamente a gente ter não é uma espécie de artifício mental, né, mas a gente poder utilizar desse pensamento, lembrar disso quando estiver sendo difícil, é uma espécie de hack mental que realmente pode nos ajudar muito, né, porque no momento em que a gente está passando por um momento de dificuldade, de estresse, de cansaço, de desmotivação completa, os nossos pensamentos, aqueles que a gente escolhe focar neles, enfim, e alimentá-los, como é a analogia do lobo, que eu já trouxe em outros vídeos, naquele momento esses pensamentos têm um poder gigantesco de nos manter firmes ou então de ir nos minando, né, o nosso progresso, se a gente deixar com que os pensamentos de desmotivação eles sobressaiam sobre os pensamentos positivos. E aí lembrar disso é lembrar que, tudo bem, se todos os caminhos, independente de quais sejam, eles possuem as suas dificuldades, então eu vou escolher aquelas dificuldades que eu quero enfrentar e que estão mais alinhadas com quem eu quero ser a partir daqui e os objetivos que eu quero atingir a longo prazo. E aí escolher essas dificuldades é escolher basicamente para onde você quer ir. Porque a partir do momento em que você reconhece, aceita e resolve encarar essas dificuldades, você está basicamente assinando grande parte daquilo que é preciso para estar o mais próximo possível de conseguir aquilo que se quer. Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas que falam que querem muitas coisas, né, querem mudanças de vida, mas esse desejo, essa vontade de querer, ela é uma vontade que muitas vezes pode ser genuína, mas ela é simplesmente um desejo. Aquilo que talvez vá necessariamente dizer, né, vai dividir quem necessariamente vai conseguir permanecer com isso a longo prazo e quem não vai, é entendendo justamente quem que conseguiu compreender o processo e está disposto realmente a vivenciá-lo com todas as suas dificuldades. É por isso que talvez essa ideia de escolher o seu difícil seja tão extraordinária, que é justamente aceitar aquilo que a maior parte das pessoas querem rejeitar. Rejeitar a dificuldade, rejeitar o sacrifício, rejeitar a dor, sendo que tudo isso tem um potencial gigantesco de somar na nossa vida se a gente conseguir entendê-las e usá-las a nosso favor, né? É claro que num nível de equilíbrio, né, não pode chegar a ser algo patológico, né, mas aquelas dores, sofrimentos e dificuldades que têm um propósito e um sentido por trás,
e que não geram adoecimento, claramente, né? Eu preciso dizer isso por uma questão de responsabilidade. Elas sim, elas têm um potencial gigantesco de somar na nossa vida se a gente conseguir compreender o sentido que tem por trás delas. Bom, mais de 10 minutos, já estou me estendendo bastante. Queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Eu peço que se estiverem gostando do canal, desses vídeos, eu peço que por favor se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha, comenta, porque isso me ajuda demais e eu fico extremamente grato. Então, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.